Olá pessoal, mais uma nova fase, um novo programa aqui pela TV Notícia, de frente com a notícia, dedicado especialmente para a parte política, econômica das cidades aqui da nossa região. TV Notícia, mais de 10 cidades aqui pelo canal 524. E para começar, de frente com a notícia, nada melhor do que o prefeito da cidade, Chico Sardelli. Tudo bem, Chico? Muito obrigado por você. Bom dia, Magrão. Bom dia, pessoal. De frente com a notícia. De frente com a notícia e de frente com o prefeito da cidade. Chico, para começar esse programa, nova fase, né, de frente com a notícia aqui pela nossa TV Notícia, canal 524 da NET, 10 cidades, hein, aqui da nossa região. Gostaria que você apresentasse aqui o seu gabinete. Vamos começar pela porta de entrada. Porta de entrada. Muita gente tem curiosidade para saber, né? Vamos ver, essa é a porta de entrada. Essa é a porta de entrada, onde o prefeito entra todo dia às 7h30 da manhã. 7h30? Vou estar aqui para ver, hein, prefeito? Aí, Chico Sardelli entrando no gabinete, 7h30 da manhã, segundo ele. Aqui, né? Vocês vão ter uma visão geral do gabinete, uma sala de... um ambiente para conversas, reuniões, uma mesa de trabalho. Fica tranquilo, faz parte. Os objetos que eu ganho aí como recordação das pessoas que nos visitam, guardo tudo. Eu lembro de você como vice do Ábido Najar em 1986, é isso? 88. 88, 1988. Ali que você começou a sua carreira política? Sim, eu perdi meus pais, meu pai muito cedo, eu tinha 16 anos. Foi aí que eu comecei com a indústria de confecções Sardelli. Ele já tinha ela, era uma empresa de lingerie, nós transformamos numa malharia. E aí eu tive uma iniciação na vida pública em 1988, sendo vice-prefeito do então saudoso Ábido Najar, ao qual eu tenho muito respeito e orgulho de ter sido vice dele. Depois eu comecei meu trabalho social, através de entidades sociais, e também fui presidente do Rio Branco de 89, 90 e 91. Essa presidência sul do Rio Branco, esse título, né, tá ascensão, aqui, vamos lá, vamos mostrar a foto. 1990, essa foto, ano do acesso. Você acha que isso alavancou também a sua carreira política, prefeito? Tudo tem um pouquinho do trabalho, né? Você sabe falar o nome dos jogadores que estão aí? Tá com reflexo de ou não, né? Um pouquinho, né? Vira só um pouquinho aqui, prefeito, para a gente tirar o reflexo. Conta para mim quem está nessa foto aí. Rogério, Bira, Gilson, Pedro Paulo, Orlando Fumaça, Claudi, Jorge Luiz, Carlos Placidelli, Miel, Adilson, Silva, não, de Bugre, não Silva, Bugre, Pianelli, Silva, Henrique e Macedo. Ailton Luiz, tá aqui, a Genor tá aqui. Cadê você aí? Tô aqui, bigodinho preto. Ah, Chico do de lado bigode do preto. Froner. Cláudio Edilberto Froner. de Paula Ribeiro. Certo. Olha só, Você esse aqui é o Zázari? Zé Zázari. Quem mais que tem aqui? Aqui era o médico... Você sabe quem que era esse aqui ou não? Esse aí? Não posso falar que eu sei. Quem Diego Denadai. Diego Denadai? Minão Vita, Peixe tá Gato. Certo. Peixe Gato, olha só. Aqui é parte da história do Rio Branco, né, na Ascensão. Não Quer dizer, tem a grande história do Rio Branco, né? O Décio Vita lotado. Olha o Xuxa aqui. Aliás, essa foto foi do Décio Vita ou foi lá na final? Não, foi no Décio Vita. Essa foi no Décio Vita. Décio Vita, o jogo contra, acho que foi o Rio Preto. Rio Preto, né? 1990. 1990. Tem saudade, Chico? Lógico, Muito. Né? E esse Palmeiras, ser palmeirense desde quando nasceu? Ou seu pai que te... Desde que me conheço por gente. Olha aí. Que é o... É o periquito? Mas não é porco? É o Tonho. É o Tonho? Tem até nome? Tem, e o Zirdo tá lá, que é a zebrinha. Zirdo? E o tigre do lado. E o tigre do lado. Você fez tiro de guerra também, Chico? Fiz tiro de guerra. Posso pegar aqui? Pode, 1975. 02045? 02... 105. 105. Você estava no Guatura? Sargento Guatura. Se ferrou com ele, hein? Tudo que você imaginava, o sargento... Era o líder. Então, porque o sargento colocava na minha mão
para eu não me ferrar, ou só para me ferrar e não ferrar os outros, né? Vamos dar uma volta pro lado de lá, tem umas fotos lá. Aqui é eu representando o governador Geraldo Alckmin, quando eu fui secretário da sede do governo paulista em Brasília. Se nós pegarmos a outra aí, o Omar Najar, lá de cima, o Omar Najar, que é na Assembleia Legislativa. A parte de cima? Isso. A parte de cima. Tá. Junto com o governador Alckmin e a bancada do PV na época que eu era filiado e líder deles. Tá. Ali foi quando eu assumi meu mandato de deputado federal. Brasília. Brasília. No centro do poder. Isso. É isso aí. Aqui é da minha e do Odir. Aqui o saudoso Valdemar Tebaldi, eu era deputado federal. Aqui com o governador Tarcísio. Aqui quando eu assumi a presidência da Alesp. Aqui junto com o Bolsonaro. Aqui em Americana, Bolsonaro, André do Prado e o Alex de Madureira. Aqui Leonela, Franco e eu, cabelinho preto. O Franco ainda era um jovem garoto. Era um jovem garoto. Aqui Bolsonaro e Tarcísio, governador. Essa coisinha linda sou eu. Coisinha linda, hein, Chico? Você pode apresentar para aqui, esse é Edmilson Rovina aqui? Edmilson Rovina. Hã? Você tá bem de amigo também, Chico? Tá certo, hein? Quem mais tem aqui? Aqui é você, a Chávari, que foi a... Jacira Chávari, né? A Lilica. Lilica. Bandeira do Palmeiras. Aqui o pessoal da Romu. Tá aí algumas coisas. Bom, algumas curiosidades, né? Tá certo. Olha lá o Neto. Aí ele tava... Esse aqui quando ele era pequenininho. Tá com quantos anos agora? Fred vai fazer 5. Meu pai, 2,2 metros, minha mãe 1,48 m. Tomás, o meu irmão, eu e a minha irmã Giovana. Tá certo. Bom, Chico Sardelli, depois de uma volta aqui no seu gabinete, né, mostrando um pouquinho das suas intimidades, inclusive, muito obrigado por isso. Você já teve para sentar nessa cadeira de prefeito aqui algumas vezes, né? E sempre bateu na trave. O que aconteceu, Chico? Eu fui deputado federal 2 vezes e deputado estadual 3 vezes. Vinha campanha de deputado, eu era muito bem votado. Vinha de prefeito... Não era? Caía a votação. E nós fomos pesquisar... O porquê? O porquê isso acontecia. E aí nós percebemos nas respostas dos entrevistados que eles diziam o seguinte: o Chico é deputado, é muito melhor para nós ele estar lá perto do presidente, perto do governador, do que aqui na prefeitura. Ele está indo bem lá. E assim foi. Tanto é verdade, foram 4 eleições seguidas. Na quinta, que foi 2020, em 2018 eu perdi a eleição de deputado. Sim. Quando eu perco a eleição de deputado, venho em 2020 e ganho para prefeito. A sua primeira eleição, você foi deputado federal. Fui. Seu partido era PFL, era isso? PFL em 98. 98. 98. Quantos mil votos você teve naquela época? 80 mil votos na primeira eleição. É muito voto, né, Chico? Em 2002, 102 mil votos. 102 mil votos. E você tendo 102 mil votos, não sobe um pouco na cabeça? O que passa na cabeça de uma pessoa que tem tanto voto assim, Chico? Bem, era um trabalho muito bem feito. O meu trabalho sempre foi feito em equipe, Magrão. E nossa equipe era uma equipe coesa, que todos buscavam o mesmo objetivo. E graças a Deus, a primeira já foi muito boa, que foi 80 mil votos. Uhum. Foi uma coisa que eu não esperava. PFL, Partido PFL, da Frente Liberal. Partido da Frente Liberal, Aureliano que é hoje Chaves, você lembra? É Aureliano Chaves, Marco Maciel, Kassab, Marco Sintra, Eduardo Moreira, presidente da Fiesp. Esse grupo aí, eu estava junto quando eu recebi o convite em 1998. E foi uma grata surpresa. Trabalhamos muito, mas conseguimos o objetivo que era eleger. Peguei a primeira suplência, fiquei 1 ano fora, depois assumi a titularidade. Tá certo. Daí, a sua segunda eleição de deputado federal também? 2002, PFL. PFL também. Tive 102 mil votos e fiquei na 5ª suplência com 102 mil votos. Na 5ª suplência? 5ª suplência. Depois eu acabei assumindo o mandato também e depois em 2006 eu venho para deputado estadual. 2006, 2010 ganhei, 2010, 2014 ganhei, 2014, 2018 ganhei. 2018 para frente é que eu perdi
a eleição e vim em 2020 a prefeito e ganhei. Só lembrando que entre uma e outra dessas eleições você sempre se apresentava como candidato a prefeito. Sim. Certo? E daí, mas teve uma em especial que hoje em dia o pessoal fala muito de fake news, né? As notícias falsas e tudo mais. Essa foi em 2004. 2004, que foram as apócrifas. Os envelopes apócrifos. O que eles colocaram naquelas cartas, naqueles envelopes? Qual foi a história, você lembra? Colocaram de tudo menos a verdade. Tudo que... Mas isso atrapalhou tanto. Muito. Atrapalhou que você não conseguiu, atrapalhou que custou a eleição em 2004. Que eu tinha que sair na última semana me justificando de algo que não era verdadeiro. Que eu tinha fazenda, que eu tinha apartamento na Riviera, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, bem na verdade não tinha nada. Tá certo. E não dava tempo para explicar, né? Naquela época das notícias apócrifas, o pessoal jogava isso um pouco antes da eleição e até você explicar isso aí, a eleição já tinha acontecido. Hoje acontece muito, a reação é muito mais rápida, tanto para maldade como para se defender da maldade, né? Que é as fake news. Em um segundo você fala com o mundo. Agora, Chico, voltando um pouquinho no tempo, né? A Americana sempre foi uma cidade têxtil, então precisa tecelã, tanto que a sua família foi feita em cima aí da confecção, a minha também e tal, mas essa é uma outra história. A partir dos anos 90, ou seja, da eleição do Collor, mudou muita coisa na cidade, no que diz respeito nessa parte empresarial. Você também sofreu com isso ou você sofreu antes disso na mudança do lingerie para as camisetas, para a malharia? Como é que foi? Sofri muito com a abertura desenfreada do governo Collor, lá nos idos de 90, 91, 92. A Americana, principalmente, sofreu muito pela invasão dos asiáticos. Uma camiseta nossa, na época, vamos supor, custava R$8. Você pegava uma camiseta, um produto chinês, que custava 50 centes de dólar, 50 centavos. Quer dizer, o cara, por mais que a nossa camiseta, o nosso produto fosse bom, mas nada justificava, não tinha como competir. E aí, o que eu fiz? Das minhas andanças e meus conhecimentos, socializei. Abri o Via Direta, que é um outlet de atacado de fábrica. Que está até hoje. Que está até hoje, já fez 32 anos de existência o Via Direta. E que foi um modelo que deu certo, um atacado direto da fábrica. Eu socializei, ofereci àqueles que estavam com dificuldade de poder vender os seus produtos. E deu certo, graças a Deus, foi uma ideia que vingou e está lá até hoje firme e forte. Ao lado da rodovia Anhanguera, né? São várias lojas, o pessoal... 90 é tipo um atacado. Quantas lojas? 90 lojas. 90 lojas. São lojas de fábrica que vende direto no atacado. Que hoje no varejo não tem como você competir. Porque hoje tem o e-commerce. O e-commerce, que você compra hoje do jeito que você quer, do tamanho que você quer, da cor que você quiser, no outro dia está na sua casa. E se você não gostar, devolve. Devolve, troca. Troca, faz o que você quiser. Então é uma competição injusta. Mas você acha que nessa mudança toda, por exemplo, eu vou chegar nesse ponto do e-commerce, mas, por exemplo, a indústria têxtil de Americana e outras indústrias aí de transformação no Brasil todo, no primeiro momento, todo mundo quebrou, teve dificuldade. Hoje em dia, a Americana faz mais tecido do que fazia naquela época, com muito menos máquina, tem um detalhe de muito menos mão de obra também, com muito mais tecnologia. E dá para competir. Só que, de repente, o número de tecelagens diminuiu absurdamente. Não tenha dúvida nenhuma. Você coloca muito bem que com propriedade. Muitas empresas fecharam. Mas a maioria, uma grande maioria também se modernizaram com a situação, prepararam tecnologicamente e hoje a Americana não perde o parque industrial de Americana, é um dos mais avançados do mundo e não perde para concorrente para país nenhum na questão da
tecnologia, preço, qualidade de tecido e quantidade. E-commerce que você falou, hoje todo mundo tem que fazer parte, mesmo quem tem loja física. E se não tem loja física, é bom que de repente até tenha, né? Por exemplo, o centro de Americana, que todo mundo fala que está parado, né? Mas porque Americana são várias partes, e outras cidades também, tem o Centro Velho e os centros novos que foram expandindo aí para bairros e tudo mais. Mas hoje quem não tem o e-commerce e quem não tem aí uma loja física, que seja pelo menos para apresentar alguma coisa, ficou parado no tempo, né, Chico? Eu acho que muitos deles avançaram, outros tiveram problema. Eu, como prefeito, tenho dado ouvidos diretamente à classe desenvolvimentista, ao pessoal que acredita, a classe produtiva da cidade americana, tenho dado aí uma atenção especial, principalmente aquelas empresas que começaram aqui, estão aqui até hoje, passaram por épocas boas, épocas ruins, nós temos que reconhecer. Tá certo, isso é um ponto interessante, né? Não só abrir as portas, né, da cidade para as novas empresas, mas cuidar daquelas que estão aqui, sempre acreditaram na cidade acreditaram e investiram aqui, né? Bom, a gente vai para um intervalo comercial. Depois a gente vai falar um pouco mais de política, viu, Chico? Eu quero que você fale um pouco a respeito, por exemplo, do Bolsonaro, a respeito da eleição do Lula, a respeito do Tarcísio, a respeito dos seus primeiros 4 anos, agora mais 4, você foi reeleito. Enfim, para a gente explicar qual é a ideia do Chico Sardelli para os próximos 4 anos e o pessoal conhecer um pouquinho mais, quem não te conhece, conhecer um pouquinho mais das ideias, da cabeça do Chico Sardelli. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte de Frente com a Notícia com Chico Sardelli. Estamos de volta com De Frente com a Notícia, aqui pela nossa TV Notícia, primeiro programa aqui com o prefeito Chico Sardelli, que nos deu essa oportunidade de dar uma vasculhada aqui no seu gabinete, né, falando um pouquinho das suas intimidades e outros assuntos. Agora vamos falar um pouco de política, Chico Sardelli. Vamos lá. Que é uma coisa que de repente pega, você é o ouvinte, você está sempre com a gente na Rádio Notícia. Eu tenho aí uma postura que você sabe, meio quase que totalmente de centro-direita, muito dificilmente me acerto com algumas posições à esquerda, mas você como político eu sei que de repente tem que ter uma outra posição. Tempos atrás tivemos a eleição do Bolsonaro, depois daquele monte de escândalo que a gente teve no Brasil, desde o Mensalão, desde o Petrolão, Dilma que sofreu o impeachment e tudo mais, e do nada ninguém acreditava, apareceu o presidente Bolsonaro. Foi eleito o presidente Bolsonaro, que foi uma grande surpresa. Para você também foi uma surpresa quando ele foi eleito? Sim, para o Brasil e para o mundo foi uma surpresa. Eu fui deputado junto com Bolsonaro na Câmara dos Deputados no primeiro mandato e no segundo mandato meu. Ele surge com uma esperança do povo brasileiro que pedia alguém diferente do que nós estávamos tendo. Foi eleito, teve a oportunidade, algumas coisas eu acho que ele exagerou na questão principalmente da vacina, que acabou custando a eleição dele. O Lula vem para o terceiro mandato, numa eleição disputadíssima, que muitas pessoas colocaram em ponto de interrogação sobre as eleições, mas o Lula venceu as eleições e o Brasil está indo aí meio devagar com alguns problemas pontuais, mas nós estamos tendo principalmente na questão da economia. Agora, o problema ideológico ele é importante para a discussão no momento eleitoral, para a gente conhecer a cabeça de cada um tal. Mas terminou o momento eleitoral, nós temos que pensar na nossa cidade, do nosso estado e no nosso país de uma forma macro, com todos os problemas que nós temos. Agora, Chico, você passou reto num assunto que para mim é de suma importância. Nós estamos aí com um presidente que foi condenado em 3 instâncias, pelo próprio Supremo Tribunal, inclusive. Foi condenado pelo Sérgio Moro, né, na primeira instância, foi ratificado, aumentaram a pena, inclusive, e depois tem essa parte que causa muita dúvida, né, nas pessoas que acompanham. Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, disse que o CEP estava errado da condenação, que a vara de Curitiba não era a vara
apropriada para fazer esse tipo de condenação. Depois de 5 anos, o Lula ficou preso mais de 500 dias. Ele não foi inocentado, né? O processo voltou todo ao início e ele, pela idade, teve aí os seus crimes prescritos. E ele volta com os direitos políticos e participa de uma eleição onde a gente conhece hoje todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que deveriam só se manifestar nos autos. E hoje em dia todos adoram o que nós estamos fazendo aqui. Visibilidade, televisão. Quer dizer, então isso causou uma divisão no Brasil. Causou uma divisão. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Decisão judicial você não discute, você cumpre ela. Pode até não estar de acordo com aquilo que você pensamos, ou daquilo que nós pensamos, mas ela existe e está aí. Porque a justiça que faz o que fez, por exemplo, de trazer de volta eu sempre falo na rádio, por isso que eu estou falando aqui com você, um ex-condenado, descondenado e agora presidente da República, traz totalmente uma instabilidade política, inclusive. Porque na época, o que o pessoal queria na época do Bolsonaro? Fora Centrão, fora corrupção, e todos estão de volta. Né? Todos que foram presos, além do atual presidente, você sabe que muita gente foi presa, foram mais de 70 partes da Operação Lava Jato, a culpa caiu no Sérgio Moro e no Deltan Dallagnol. Agora, eles voltaram pelo voto, é uma vontade popular, isso não se questiona. Se foi, como é que foi. Eu acredito na justiça, eu acho que tem muitos exageros, você coloca muito bem isso aí, mas se a gente não acreditar na justiça, que é um dos pilares da democracia do povo brasileiro, nós vamos crer em quem? Mas você não acha que está pendendo apenas para um lado? Por exemplo, a inegibilidade do Bolsonaro, porque ele fez aquela reunião com os embaixadores dizendo que ele teria... Ele não pode ter dúvida, por exemplo, eu não posso ter uma dúvida na urna eletrônica. Lógico. Aquela história do voto eletrônico, lógico, do voto impresso, que não tem nada a ver com o voto que você coloca na urna, mas sim um voto para uma possível conferência, caso haja dúvida. Isso, de repente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral tiraram, inclusive com conversa do Barroso na época, com líderes políticos que estavam para ser votados. Você lembra disso, né? Essa questão da indicação dos membros dos ministros do Tribunal indicação Federal, presidencial. É uma indicação presidencial, então tem uma ponta de política nessa história, não tenha dúvida, mas o sistema, tem que mudar, vamos mudar. Tão difícil isso, né, Chico? Mas eu só estou dizendo para você, você como prefeito, você como político, aliás, você saiu também do PV e agora veio para o PL, porque tiveram algumas decisões que você não concordou, por exemplo, de cima para baixo, que você teria que apoiar o Lula na última eleição, e você estava com o Bolsonaro, né? Isso foi explícito. Aliás, foi o meu primeiro partido de filiação partidária, o PL, lá em 1987. Como eu disse para você, eu tinha uma posição, o PV naquela oportunidade, partido que eu militava, eu defendia que nós tivéssemos candidatura própria. Depois, no segundo turno, se a gente não for para o segundo turno, nós escolhemos o melhor ou o menos ruim. Mas aí eu fui voto vencido na maioria, decidiram apoiar o presidente Lula e eu deixei, falei, não me resta mais nada. Tá certo. Porque o correto é você poder apresentar as teses verdes que nós tínhamos, a questão ambiental, que era o nosso projeto. Era a bandeira do PV. Pela bandeira do PV, numa mesa de debates, você pode crescer, estimular. Não, preferiram um outro caminho que eu não concordei e saí. Voltei para o PL. Estou fazendo essa colocação e essas perguntas para você, o cara experiente politicamente falando. Você acha que o Brasil tem jeito, por exemplo, tem jeito para uma união futura a curto prazo, ou só depois que, por exemplo, saírem do cenário o Lula, sair do cenário o Bolsonaro? Porque a gente sempre teve disputas antigas, mas o Brasil nunca foi dividido da maneira que ele está dividido, desde nós e eles, palavras do atual presidente lá atrás. O país nunca mais foi um só, Chico. As novas lideranças começam a emergir. Se nós pegarmos aí a história, você vai entender. Vamos voltar aqui para a Americana. Macris, Mentor, Najar e Chico.
É uma geração que já está passando... Pendurando a chuteira. Quase dando volta olímpica. Logicamente, nós estamos preparando os nossos próximos gestores, próximos legisladores. É isso que está acontecendo hoje. A nível Brasil, eu não tenho dúvida, porque o Lula também tem uma idade já avançada e, com certeza, os Caiado da vida, os Massa, os Ratinho, que temos aí alternativas interessantes das novas lideranças históricas que vão emergir a partir de agora. Tá certo. Por quê estamos fazendo essa pergunta? É exatamente por isso, porque o Chico Sardelli, essa é a última sua eleição, você foi reeleito, muito provavelmente para prefeito você acha que não volta mais, mas serão 2 mandatos, né? E depois, o futuro a Deus pertence. Mas vamos voltar um pouquinho só para a gente fazer esse final de programa, numa coisa que acredito que seja importante para você. Eleito prefeito da cidade a primeira vez há 4 anos atrás. O que você pode fazer um balanço desses primeiros 4 anos e depois dessa reeleição, que foi bem melhor do que a eleição? Você teve um reconhecimento do voto popular. Foi 75% dos votos válidos. Um desafio muito grande. Nós pegamos uma prefeitura endividada, assim como o ex-prefeito Omar Najar também foi um prefeito necessário para aquele momento da história. Depois eu recebo a prefeitura já numa condição um pouco melhor pelo trabalho do ex-prefeito Omar, e nós estamos dando prioridade naquilo que nós acreditamos. Primeiro, a estabilidade política da administração, ou seja, fazer com que tudo aconteça de forma natural, sem estardalhaço. E isso nós conseguimos. Priorizamos, tem dinheiro faz, não tem dinheiro não faz. Elencamos as nossas prioridades, que é a saúde da cidade americana. Hoje nós temos 3 UPAs, praticamente não, 24 horas por dia. A UPA São José, que atende a região da Cidade Jardim, a UPA Dona Rosa, que atende a região do São Jerônimo, e o Zanaga, que tem lá uma UPA também, uma UBS avançada. Os postinhos médicos fechados nós abrimos, outras, criamos o núcleo de especialidade novo, saímos de aluguel de 18 mil para um prédio próprio dentro do Hospital Municipal, o UNACOM, que é a Unidade Preventiva e Curativa do Trabalho do Câncer. Quer dizer, tivemos muitos avanços nesse sentido, muitos na área do desenvolvimento econômico. Criamos em 2024 11 mil novos empregos com carteira registrada na cidade americana. A segurança pública, hoje a cidade é uma cidade monitorada por inteiro através da tecnologia e da muralha digital, que é a Gama. Nós temos um trabalho muito forte na educação, sempre dando condição para que as nossas crianças possam ser bem preparadas para um futuro. E tantas outras coisas, cultura, arte, trabalho, esporte, que é muito importante. Habitação também, habitação, que eu tive a oportunidade. Que nós tivemos a oportunidade. Então, foram desafios que nós começamos a quebrar esses tabus a partir da nossa primeira eleição, 2020, e reeleito em 2024. Na nossa reeleição, o povo nos dá um caminho, dizendo: por aqui, até aqui você foi bem, espero que continue. Por isso, votamos. E foi uma votação expressiva, foram 86 mil votos aproximadamente, 75% de votos úteis da cidade americana. Não é brincadeira a responsabilidade. A responsabilidade e a confiança também, depositada do povo aí. Mas eu falei com ela, inclusive, agora há pouco, com a Simone. Ela estava saindo daqui porque ela que segura as rédeas da parte econômica do Chico Sardelli, né? Se tem, se não tem, ela que dá o ok para você. Pode, não pode, ela que cuida da grana, não é isso? Que cuida das finanças da prefeitura. Aliás, parabéns a Simone, a toda a equipe dela. Não se gasta um tostão sem que o prefeito saiba onde está gastando e como está gastando e por que está gastando. Ela tem a gestão das finanças e a minha é a decisão de como aplicar. E eu estou muito feliz, Magrão, de uma equipe muito boa. Na nossa equipe... Aliás, você pretende mudar alguma coisa no seu secretariado? Pequenas mudanças ainda a ser
bem definidas. Eu quero agradecer a todos esses secretários assessores, que têm sido um esteio, uma tranquilidade da nossa administração. Eu chego todo dia às 7h15 da manhã aqui, 7h30 estou tomando um café, eu, o Odir e as pessoas da relação nossa do gabinete, e 7h15 já estou despachando aqui com a Simone as ordens do dia anterior, como foram executadas, que nós vamos executar hoje e o programado para amanhã, a previsão. É um trabalho árduo, trabalho duro, mas nós fazemos com muito prazer e amor à causa pública. Eu estava falando a respeito das outras prefeituras, porque inclusive vou estar gravando com ele também, com o prefeito Rafael Piovesan, que também foi reeleito na cidade de Santa Bárbara Foi bem reeleito, tem feito um bom trabalho. Mas então, teve dificuldades financeiras aí no final do ano, tal, aquela coisa toda, coisa que não aconteceu com a cidade de Americana nessa parte. O próprio prefeito Leitinho da cidade de Nova Odessa também com problemas financeiros, que, né, apesar de todas as dificuldades, não é que a Americana está nadando no dinheiro, não é isso, mas está tudo sob controle, né, Chico? Nós estamos trabalhando para poder fazer o melhor possível, sem fazer loucura, atendendo às necessidades da população. Tá, você tem mais 4 anos pela frente. O que você pretende fazer para chegar lá, daqui 4 anos, você vai passar aí para o próximo prefeito que for reeleito, que você não pode ter mais reeleição, a gente sabe disso e tal. O que é que você, olha, daqui para frente você toca, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, principalmente isso que eu queria fazer. Nesses próximos 4 anos, o que passa pela sua cabeça? O que você quer fazer? A continuidade daquilo que está dando certo e mexer naquilo que eventualmente não esteja bem. Mas aí foi meio genérico, gostaria que você falasse alguma coisa. Nós vamos continuar o trabalho firme na saúde, nós temos obras na saúde, na educação, a mobilidade urbana da cidade, infraestrutura, são pontos importantes que nós já estamos no planejamento pronto para o desenrolar desse ano. Espero que tenhamos menos problemas do que o ano passado. Agora, se tiver problema, também encontramos a solução. Como é que você fala? Problema tem, né? Problema tem, mas solução também. Solução também tem, né? É isso aí. Tá certo. Eu e o Odir fazemos um trabalho muito de parceria, muito próximo e, graças a Deus, uma administração humana, respeitando o ser humano. Aliás, você falou do Odir, não é que a gente esqueceu dele não, porque estou falando com o prefeito, obviamente, mas essa parceria sua aí do Odir, desde o primeiro ano, desde da chapa que vocês venceram o primeiro mandato, como é que é ter um prefeito que está para a rua o dia inteiro? Porque prefeito normalmente é uma figura, vice-prefeito, aliás, é uma figura meio, não que decorativa, né? Muitas prefeituras preferem, muitos prefeitos preferem deixar o vice no gabinete dele lá, guardadinho. O Odir não, o Odir está para a rua o dia inteiro. Os prefeitos, geralmente, na maioria dos casos, da minha experiência, vê no vice-prefeito um problema. Eu vejo uma solução. Ele ganhou, está me ajudando a administrar a cidade americana. Não está fazendo concorrência com o prefeito? Não, mesmo porque eu não sou candidato. Então não tem problema nenhum nesse sentido. Nós estamos fazendo aquilo que um bom gestor deve fazer, sem animosidade, num trabalho positivo, sem frescura nenhuma, fazendo o correto, planejando e executando bem. E nisso ele tem ajudado. Tá certo. Chico, agradeço muito a sua disponibilidade, essa entrevista ao Leon também, que facilitou aqui o nosso trabalho, nessa nova fase aqui da nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o prefeito Chico Sardelli, aqui direto do gabinete. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos estar juntos aí nesses próximos 4 anos para falar outras vezes, né? Como eu sempre digo, para a gente é prestação de serviço, para você prestação de contas, contar para todo mundo o que está acontecendo. E agora vendo, né? Na rádio é uma coisa, na TV é outra, o pessoal está vendo aí. E o mais importante, de frente com o telespectador. De frente com ele, está lá dentro da casa. De frente com a notícia, de frente com o telespectador. Eu é que agradeço a oportunidade de poder receber no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia. Vocês do Grupo Notícias sempre têm um trabalho muito bom, mostrando as dificuldades, as soluções, os problemas. Que continue assim, que Deus os abençoe. Parabéns a todos. Obrigado mais uma vez. Prefeito Chico Sardelli conversou com a gente aqui de frente com a notícia. Olha, é sempre um convidado especial.
na área política e econômica aqui da nossa região. Aliás, são 10 cidades, viu, Chico Sardelli, pessoal que está em casa, que não sabe, a TV Notícia Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia e, como eu brinco, do outro lado do rio tem Limeira, Rio Claro, Araras e um pouco mais, Mojimirim, Mogi Guaçu. E vamos estar falando com todas essas cidades aqui no nosso programa De Frente com a Notícia. Obrigado pela audiência mais uma vez. Estamos de volta sempre com convidados especiais de Frente com a Notícia.